iniciando aqui a nossa gravação. Eu vou estar apresentando aqui para vocês dando aqui um apanhado geral aqui do que vai acontecer no curso, tá? Então, a princípio, eu vou falar da nossa referência, né, bibliográfica, que é o livro do João Lucas. Estou com a versão física dele aqui, ó, tá? Que é esse livro aqui, ó, tá? Né? Esse aqui é a nossa referência básica para geometria plana. A gente tem a parte de geometria espacial, que eu não estou com ele aqui. Deixa eu ver aqui, não está aqui não. Tá? A gente vai adotar um livro da coleção Fundamentos de Matemática, tá? A parte de geometria espacial. Mas no início do nosso curso, a gente vai tratar disso aqui, né? E basicamente trata exatamente desses axiomas aqui, ó. Aí uma teoria axiomática, eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouco sobre teorias axiomáticas. E aqui a gente tem, aqui nesse livro a gente tem aqui 9 capítulos, tá? Então o primeiro trata de axioma de incidência e ordem, que a gente vai estar vendo. O segundo são os axiomas de medida, né? Medida de segmento. O terceiro, medida de ângulo. Aí depois a gente entra em congruência, o teorema do ângulo externo, o axioma das paralelas, semelhança, círculo. Isso aqui segue basicamente o roteiro dessa nossa parte de geometria plana, tá? Então, sobre essa questão de geometria, o estudo axiomático da geometria, eu tenho material aqui que eu gosto de estar apresentando ele. Para quem fez álgebra 1 comigo, já conhece bem esse material. Deixa eu olhar vocês aqui. Brenner, você fez álgebra 1 comigo, né? Brenner, Gabriela, eu lembro que fez. Não, eu fiz com o Gilvan. Ah, com Gilvan, né? Gabriela Eu fez. também não fiz. Você não fez? Ah, foi cálculo 1. Foi o quê que a gente fez? Foi cálculo 3 que eu fiz com É, eu você. fiz cálculo 3 com você. Ah, foi o cálculo 3, né? Ao lembrar de você, acho que quem é álgebra 1, tá bom. Então a pergunta é, alguém aqui fez álgebra 1 comigo? Eu fiz, professor. Ah, você fez, né, Eu Isabel? também. Nossa, eu lembro. É porque a gente está junto aí na semana de Ciência e Tecnologia o tempo todo. Eu acho que todos vocês já foram meus alunos de início de período. Então vamos lá. Bem, esse aqui é a nossa referência, né? E o que eu tenho aqui, ó, é esse material aqui que é um PDF, tá? Eu tirei isso desse livro aqui, ó. Acho que ele está aqui, a referência aqui, ó, tá? Que é o livro A Experiência Matemática. Tá? É um livro muito legal. Eu sugiro a leitura dele, é um livro muito bacana, tá? E aí nesse livro tem uma figurinha que trata, ela resume bem o que seria um sistema axiomático, né? A ideia de sistema dedutivo, né, em matemática. Que basicamente é como a matemática funciona, né? Como funciona a estrutura matemática baseada no sistema dedutivo. E o interessante agora é que, como a gente está falando de geometria, a primeira pessoa a organizar isso dessa forma, né, e apresentar um material assim, foi exatamente Euclides, tá? E tendo como exemplo a geometria. Isso lá no século 3 a.C., lá em torno de 1300, de 300 a.C., tá? Que foi a primeira organização, né, de um material, né, no formato, né, que a gente tem até hoje, que é essa coisa de... E hoje está bem um pouquinho mais organizado e explícito, com esse modelinho que eu vou estar apresentando aqui para vocês agora, tá? Que é o que a gente chama de o sistema dedutivo, né? Um sistema dedutivo matemático é o seguinte, e é basicamente como a gente organiza o pensamento matemático, tá? Então, esse sistema de deduzir coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo simples, tá? E por trás desse exemplo tem uma geometria e a gente vai estar discutindo isso aqui agora, tá? Então, o que acontece, gente?
como é que funciona o sistema dedutivo em matemática? Como é o exemplo da geometria, né, que a gente vai estudar agora. Então, o sistema dedutivo é como se fosse uma espécie de... É uma apresentação, é como se fosse um jogo também, né? Existe uma analogia com jogo de xadrez ou qualquer jogo, que é o seguinte. Então, a gente tem os termos primitivos, né, que é o que compõe o sistema dedutivo. Os termos primitivos, as definições, tá? Os axiomas, tá? E os teoremas. Tudo bem? Então, é assim que é organizado o sistema dividido, o sistema dedutivo, né? O que são os termos primitivos? Os termos primitivos são basicamente aquelas coisas que a gente não define, né? Que a gente, como ser racional, a gente já tem conhecimento agregado de algumas coisas, tá? Pelo próprio idioma, né, e conhecimento a gente já deu nome e significado a muitas coisas, né? Então, os termos primitivos entra nessa parte, tá? E nesse caso aqui, eu vou estar assumindo como pessoas e coleção. Então, a gente sabe que são pessoas e a gente tem uma ideia do que é coleção, né? Grupo, agregado, né? Um coletivo de pessoas. Então, isso aqui eu não vou definir, tá? Não vou, né, me aprofundar nesses conceitos, que é justamente o que a gente toma como elementos primitivos. No caso, num jogo de xadrez, a gente não define o que é um tabuleiro e o que são peças, né? São coisas que você sabe o que é, né? Assim, já direto, né? Todo mundo no manual, né? Quando você cria um manual lá de uma televisão, de alguma coisa, você não vai definir o que é botão, né? A palavra botão já faz parte ali do conhecimento primitivo das pessoas. Então, então esses são os termos primitivos. No nosso caso da geometria, os termos, o que a gente assume como termos primitivos, eu posso até migrando para o livro aqui, ó, a gente assume como termos primitivos, ó, o plano, né? Então, eu vou estar apresentando para vocês a analogia do que eu estou apresentando agora para vocês com a geometria, né, euclidiana. Tá? Então, no caso da geometria, a gente não define o que é, a gente não diz o que é ponto, por exemplo. Então, ponto, plano, a gente simplesmente diz assim, ó, a geometria, os elementos primitivos é um plano, né, que é imaginário, um plano imaginário, e que é constituído de pontos. Tá? Então, essa ideia de que um plano, né, seja lá como você imagina que seja um plano, e que esse plano é constituído de pontos, é de onde a gente parte, como termos primitivos. Tá? Então, e depois dos termos primitivos vem as definições, tá, gente? As definições é o quê? As definições, elas dão nome a algumas coisas, tá? E dentre essas coisas que a gente dá nome, a gente também usa alguns termos primitivos da nossa própria linguagem. Tá? Coisas ou seja, então essa lista de termos primitivos ela é muito sutil também, porque agrega muito conhecimento, né? Ou seja, não tem como ensinar sistema dedutivo para uma abelha, por exemplo, porque a abelha ela não tem um idioma, né? Um dicionário dentro dela ali de coisas, né? De ser racional, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, nessas definições aqui, eu estou dizendo que um comitê, eu estou apresentando, né, eu estou criando aqui comitê, dando nome a uma coisa, é uma coleção, então coleção está dentro do nosso termo primitivo, de uma ou mais pessoas. Então aqui tem a palavra coleção, tá? Eu usei, as pessoas são elementos primitivos, mas aí, ó, observe que aqui eu estou tomando também como elemento primitivo uma ou mais, então de que a gente sabe contar, né? Então, então não vou listar tudo que a gente sabe, né? Tipo cores, né, contagens, isso tudo já faz parte de coisas que estão agregadas na gente. Mas no que diz respeito do que é importante, né, destacando o que é relevante como elemento primitivo, eu estou destacando só pessoas e coleção. Então, um comitê é uma coleção, então aqui eu coloquei como elemento primitivo, estou usando isso aqui já, de uma ou mais pessoas, tá bom? Então, nasceu o que é comitê. Tá? Então, você já sabe o que é comitê, uma coleção de uma ou mais pessoas. E aqui, ó, e eu ponho em negrito, né? Sempre o que a definição tá apresentando. Então, uma pessoa em um comitê
é dita membro deste comitê. Então, essa definição 2 aqui nada mais é do que uma nomenclatura, né? Um termo, né? Um termo novo que é ser membro, né? Então, a gente não diz que é pertence ou alguma coisa desse tipo. Então nesse nosso dicionário, quando a gente vai mencionar que uma pessoa está inserida ou faz parte de um comitê, tá? A gente vai usar o termo membro, tá? É membro do comitê. Então, aqui é só para apresentar a palavra membro, né? Essa definição ela tem um pouco uma cara de axioma, né? Depois eu vou explicar os axiomas, mas simplesmente eu estou dizendo que o que é ser igual, tá? Então eu estou dizendo que dois comitês são iguais se todo membro de um é membro do outro, ou seja, se eles têm os mesmos membros, né? Se todo membro do primeiro é membro do segundo e vice-versa. Do contrário, são ditos diferentes. Então você já sabe o que são comitês AA. Então, o igual para a gente, ele tem um significado aqui, ok? E diferente, a gente, né, já está apresentado o que é ser diferente, né? E por que isso tudo, essas coisas, né, a gente se preocupa em definir as coisas e deixar tudo muito bem definido? Porque às vezes, por exemplo, alguém chega para falar para você assim, prova que essa porta é verde. Então, para a gente fazer demonstrações, né, que são os teoremas aqui futuros, aqui, ou não, no futuro a gente vai provar teoremas, tudo tem que estar muito bem definido. Então, para você provar o que é que uma porta é verde, você tem que, né, tem que ser apresentado o que é porta, né, ou como elemento primitivo, ou definir o que é a porta, e tem que ser apresentado o que é verde, né, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é apresentando tudo. Então, quando a gente tiver que apresentar que dois comitês são iguais ou falar que são diferentes, a gente vem aqui no dicionário, na definição, e a gente tem que satisfazer a igualdade de comitês e diferença, tá? E a última definição é que dois comitês sem membros comuns, eles são ditos disjuntos, né? Que já é uma palavrinha comum da gente, né? Que lá de teoria de conjunto, né? Disjunto é não ter membro comum, tá? Então, temos aqui o nosso dicionário, que é comitê, membro, iguais, diferentes e disjuntos. Tá? E aí a gente entra para essa parte aqui, que são os axiomas. Tá? O que dizem os axiomas? Então, fazendo uma analogia com um jogo de xadrez, as definições é como se você estivesse apresentando as peças do jogo, né? Falando assim, o tabuleiro é formado por 8 casas na horizontal, né? Cartesiano com 8 casas na vertical, aí é composto por tantas peças, né? Por tantos cavalos, por tantas torres, por um rei, por uma rainha, e aí você vai apresentando isso aí, tá? Né? E os axiomas são as regras do jogo. Tá? E é como essas coisas, esses elementos do dicionário que a gente apresentou, como é que eles estão se relacionando, como é que é uma dinâmica, né? E aqui é que vai criar, é aqui que se cria uma teoria, né? A partir dos axiomas, que é o que a gente chama que são as verdades iniciais, né? As coisas que a gente toma como verdades iniciais e que, bem, muita gente comete o erro de dizer que isso aqui a gente não demonstra, tá? Os axiomas não têm demonstração, né? Você assume sem demonstração. Mas, na verdade, a prova de um axioma é ele mesmo, tá? Porque axioma também é teorema, né? Só que, qual é a prova desse axioma zero? A prova do axioma zero é ele mesmo, tá? Ele mesmo se prova. Então, seria isso. Então, não fiquem dizendo assim que a axioma não tem demonstração, tá? É uma verdade que você assume sem prova. Não, aquela verdade, a prova dela é ela mesma, tá? Depois eu explico para vocês a questão dos teoremas e que os axiomas também são teoremas. Então, regra do jogo, tá? Então, existe pelo menos uma pessoa. Tá? Esse aqui somente eu chamo de A0, né? Que sempre que eu apresento isso aqui, a geometria também ela tem isso, né? Um plano é constituído de pontos, então é um axioma de existência, ou seja, a gente não está desenvolvendo uma teoria no vazio. Então existe pelo menos uma pessoa. Observem que aqui não tem plural, tá? Então, pelo menos uma pessoa você pode tomar,
iniciar, né? Então a gente não está no vazio, existe uma pessoa. Segundo axioma, né, que é chamado de A1, né, que é A1, mas na verdade é o segundo. Toda pessoa é membro de algum comitê, tá? Então toda pessoa é membro de algum comitê. Axioma 1. Para todo par de pessoas, há um e somente um. Então, isso aqui é importante, né? Ou seja, isso aqui é um axioma de existência e unicidade. Tá? Então, interessante que se você notar, ó, a gente sabe que existe pelo menos uma pessoa. Tá? Aqui, o axioma 2, ele fala que para todo par de pessoas, há um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Tá? Existência e unicidade. Mas observem que vocês podem indagar que será que existe um par de pessoas, né, duas pessoas, para poder executar isso? Daqui a pouco a gente pode estar falando disso, que existe, tá? Existe, na verdade, o axioma 0, ele garante que existe pelo menos uma pessoa, mas, na verdade, desses axiomas sai que existe mais uma pessoa, pelo menos duas pessoas. E são coisas que a gente já vai deduzindo, né? O que não está aqui, gente, são teoremas. O que a gente começa a deduzir a partir dessas coisas é o que a gente chama de teorema, né? E, inclusive, o fato de que existe pelo menos uma pessoa já é um teorema, né? Porque é o que você deduz daqui, ó. Então, os axiomas já são teoremas e a prova deles é ele mesmo. Tá? Então, vamos lá. O último axioma, ele diz que para todo comitê, tá, há um também é um axioma de existência e unicidade. Então, se você pega um comitê, né, de alguma forma lá existiu um comitê, então, para todo comitê existe um e somente um, tá, comitê adjunto a ele. Tá? Então, a gente já sabe que é a palavra adjunto, né, que está no nosso dicionário, que é não ter membros em comum, né, um com o outro. Então, para todo comitê, há um e somente um comitê adjunto a ele. Então, isso aqui são as regras do jogo. Tá? Igual no xadrez, né? Você fala assim, aí você começa a falar, o cavalo ele vai andar dessa forma, a rainha anda dessa forma. Né? Então, cada peça tem um movimento, e o movimento se dá dessa forma. Tá bom? As regras do jogo, né? Axioma não sei o quê. Quando uma peça estiver no lugar, que é aí um cavalo elimina uma peça quando, né, a outra estiver no final do trajeto em que ele pode. Então, essas regras do jogo, na verdade, aqui é como se estivesse apresentando os axiomas, tá? Né? Equivalente aos axiomas. Tá bom? E as jogadas, né? Você fala assim, existe uma forma assim, 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 assado que acontece um certo fenômeno, né? Que são os teoremas. Tá? Então, o jogo aqui nesse sistema dedutivo é deduzir teoremas. E existe um objetivo maior aqui, abstrato, que é a gente ter uma visão completa dessa teoria, tá? Desse sistema. Esse sistema aqui, ele tem que é a parte artística da matemática, né? E da racionalidade humana, é que existe uma coisa por trás de tudo isso aqui, gente, que está dentro da mente da gente, tá? Que é a arte abstrata da matemática, que é uma coisa que para mim, é a maior criação, né, humana, a maior coisa que o homem criou é a matemática. Né? Então, aqui por trás de tudo isso aqui, gente, existe uma entidade, tá? Que cada um vai visualizar de alguma forma aí, tá? Então, existe a minha visão disso aqui é uma visão geométrica, tá? Uma estrutura geométrica de comitês, né? Que é como se comitês fossem uma estrutura geométrica um pouco envolvida com teoria de conjunto, né? Que comitês é como se fosse uma mistura de geometria com teoria de conjunto, né? Que os comitês é como se fossem retas, né? Mas que na verdade ele age como um conjunto. E esses conjuntos eles se relacionam, né, com essas propriedades aqui desses axiomas. Então, de que existem pessoas, toda pessoa é membro de algum comitê, né? Então, ou seja, as pessoas elas não estão livres, né,
Então, toda pessoa é membro de algum comitê. Então, se você representa a pessoa por pontos, e nesse sentido aqui, ó, né, se você representa né, tipo, você imagina que a pessoa é um pontinho, deixa eu focalizar aqui, e você pega um ponto, a pessoa P aqui, né? E você representa um comitê, como você não você circunda aqui a pessoa, né? Faz uma curvinha ao redor dele aqui, um comitê C, ó. Então, as pessoas, elas não estão soltas assim. Então, toda pessoa é membro de algum comitê, né? Tá? Então, é isso. Toda pessoa tem uma bolinha ao redor dela aqui assim. Tá? Então, isso aí é o que diz o axioma 1, né? O axioma 0 diz que existe pelo menos uma pessoa, né? Então, ou seja, o meu papel em branco, ele não está em branco, né? Esse papel, ele não está em branco aqui, ó. Tá? Existe pelo menos uma pessoa, tá? Isso é o que diz o axioma 0. O axioma 1 diz que toda pessoa é membro de algum comitê. Aí eu vou fazer, né, essas bolinhas para representar o comitê. Tá? Então, o que é que diz o axioma 2? Para todo par de pessoas, há um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Então, por exemplo, aqui a gente não tem um par de pessoas ainda, mas se tivesse um par de pessoas, né, por exemplo, duas pessoas aqui, ó, um P1 e um P2, tá, cadê? Foca aqui. A gente, bem, só tem uma bolinha que envolve os dois. Tá? Não tem uma outra bolinha assim, ó, que faça uma coisa assim, ó. Tá? Então, dadas duas pessoas, ou seja, duas pessoas definem exatamente um único comitê, é como se fosse isso. Tá? Então, duas pessoas definem um único comitê, ele está, né, inteiramente determinado por essas duas pessoas. Né? Só existe um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Tá bom? Então, não tem. É como se esse comitê aqui, que envolve essas duas pessoas, já está inteiramente definido por essas duas pessoas. E o A3 diz, para todo comitê, há um e somente um comitê adjunto a ele. Tá? Então, se em algum momento da teoria existe um comitê, que no caso aqui, ó, existe pessoas, cada pessoa é membro de um comitê, e para cada comitê existe um comitê, um único, tá? Então, isso aqui, um e somente um, eu deveria ter até destacado esse somente um comitê adjunto a ele. Então, por exemplo, essa estrutura. Existe uma pessoa, toda pessoa é membro de um comitê, e todo comitê tem um adjunto dele, que eu vou chamar de um cetil aqui. Tá? E esse cetil, ele tem um parentesco, ele tem está intimamente ligado com o C, tá? Justamente por causa da unicidade. Então, só tem esse cetil é único, tá? Um comitê que é adjunto desse aqui. Aí, bem, comitê é vazio? Não é vazio, tá? Porque um comitê é uma coleção de uma ou mais pessoas, né? Então, a definição 1 diz pra gente que dentro desse cetil tem um carinha aqui que eu vou chamar de petil, tá? Comitê tem que ter pessoas, então tem pessoas aqui. Olha que legal, ó. Então, a gente já deduz, ó, já é um teorema de que existem pelo menos duas pessoas. A gente acabou de provar isso. Né, ó. Existem pessoas, aí eu botei um P aqui, ó. Toda pessoa é membro de algum comitê, então já tem um comitê. Então existe comitê, existem pelo menos dois comitês, tá? E existem pelo menos duas pessoas. E essas duas pessoas determinam um único comitê, por exemplo, também. Bom, mas enfim, o que é que... E assim as coisas... Então, gente, isso aqui começa a se ir ficando cada vez mais complexo, essa estruturinha aqui, ó. E aí, sobre essas regras, esses axiomas aqui, ocorrem mais coisas a respeito desses comitês. Tá? Essas mais coisas, essas outras coisas, além do que está escrito aqui, ó, são, a gente já passa a chamar de teorema. Tá? Teoremas são afirmações a respeito, né, de como essas coisas estão organizadas também. Então, um exemplo disso aqui, ó,
é a afirmação de que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Tá bom? Então, isso é uma afirmação que não está aqui, isso aqui é um teorema. E como é que a gente prova esse teorema? Esse teorema a gente prova a partir dos axiomas, tá? Então, a gente usa os axiomas para deduzir essa afirmação. Tá? Um teorema poderia ser isso, ó, toda pessoa é membro de algum comitê, tá? Que é uma afirmação verdadeira aqui no na nossa teoria. E qual é a prova desse teorema que é o axioma 1? É ele mesmo. Tá? Então, a prova desse teorema aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora para vocês, ó, a gente escreveria assim, pelo axioma 1, né, toda pessoa é membro de algum comitê. Entenderam? Então, ou seja, né, você mencionar o próprio axioma, né, você justifica que essa afirmação é verdadeira. Tá? Você fala assim, porque isso é um axioma da teoria, então isso é um teorema. Tá? Então, outras afirmações verdadeiras, aí você começa a fazer né, a juntar essas coisas aqui para fazer essas deduções mais abstratas. O objetivo é o que do matemático? O objetivo é começar a desembaçar, né, como se isso aqui fosse um quebra-cabeça, tá? E que você está juntando as peças, né? Juntando as pecinhas. E a gente quer. Só que a gente monta esse quebra-cabeça, gente, né? Quando você compra um quebra-cabeça numa loja, você compra, ela tem uma figurinha, né? Você compra já. Eu gostei dessa figura, esse desenho é bonito, eu vou comprar esse quebra-cabeça para mim. Tá? Essas teorias matemáticas é um quebra-cabeça em que você não conhece a figura, tá? Onde você quer chegar, ok? Então a gente não tem noção, né? O que a gente quer, na verdade, é o seguinte: é olhando para cada pecinha, a gente tem algumas pecinhas ali, e a partir dessas pecinhas ali, a gente quer ir colando peças nela, né? A gente pega um monte de coisas e vai grudando uma na outra, e a figura vai começando a ficar clareando, clareando, clareando. E a ideia é a gente montar a figura, né? É chegar ao máximo até a visão da figura, né? Que é justamente encerrar a teoria, né? É poder falar todas as verdades sobre a teoria. Isso é que seria, né, a visão geral de uma teoria, né? Você olha, né, e você sabe dizer se tudo a respeito, né, do que é verdade e do que não é sobre aquele sistema. Bom, então isso aí é que é o objetivo. Então foi dada aqui uma afirmação, tá? Bem, se alguém afirma alguma coisa, gente, sobre esses comitês aqui, ó, sem dar uma demonstração, tá? Inclusive são termos da matemática, né, que é o que a gente chama de conjectura, né? A conjectura é alguém chegar aqui, ler isso aqui assim e falar o seguinte: gente, mas pelo que eu estou lendo aqui, deve acontecer isso assim, assim, assado. Tá? Então, por exemplo, assim, existem pelo menos 5 comitês. Tá? Se alguém afirmou isso, sei lá, então, você falou isso, então prova para mim que existem pelo menos 5. A pessoa acha, entendeu? Por alguma intuição, né? Pelo que ela viu aqui, pelo que ela já trabalhou, já fuçou ali, ela desconfia que isso ocorra, mas até que isso tenha uma demonstração é chamado de conjectura, tá? A conjectura no sentido do que ela acha de verdadeiro. E essa mesma conjectura, alguém pode conjecturar que é falso, né? Então, essas afirmações, até que seja provado que é verdadeiro, que é falso, a gente chama de conjectura. Tá? Alguém, né, que é uma defesa, né? Alguém defende a intuição, o que ela acha ali e tal. E isso é diferente, tá? Então, o que acontece no nosso dia a dia aqui, sobre afirmações, nessa onda de fake news que a gente tem ali, né? Não tem essas coisas. Então, muita gente afirma as coisas sem demonstrações. Tá? Então, em matemática, a gente tem termos técnicos para isso. Então, uma afirmação sem prova é conjectura. Você acredita se quiser, acredita ou não. Né? Aí às vezes a pessoa dedica, né, em cima de uma conjectura, ela se dedica no sentido de tentar provar o que a pessoa está afirmando pela própria experiência da pessoa, né? Igual a conjectura de Poincaré, né? Então, que o Poincaré desconfiava lá, as pessoas já tentavam caminhar no sentido de que aquilo era verdadeiro, e de fato, né, é verdadeiro hoje, aí virou teorema. Então a gente tem outras conjecturas, né? Aí tem a conjectura de Goldbach, né, que todo número par maior que 2 é a soma de dois primos.
tá? É um problema em aberto em matemática, né? Que inclusive vale US$ 1 milhão a prova. E a gente não sabe se é verdadeiro ou se é falso, né? Mas, e aí pelas simulações computacionais, né? Para números muito grandes ainda está sendo, a coisa está funcionando, né? Acredita-se né, que é verdadeira, mas não temos uma prova, tá? Então, e isso aqui só chama teorema porque tem a demonstração, tá? E a demonstração está aqui, ó. Tá? Ela está escrita aqui em 8 linhas, né? E aí eu vou tá apresentando para vocês essa prova, a demonstração, né, de que isso aqui não é uma conjectura, né, o fato de que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês, e a demonstração está aqui, tá? Eu organizei aqui em linhas porque que aqui é uma forma de organizar, tá? Então, uma demonstração, como a gente vai fazer aqui no nosso curso, ela não precisa estar organizada em linhas aqui, como está organizada aqui. Isso aqui é só para apresentar para vocês, né, como as coisas são citadas, né, como a gente recorre às definições e tal. Mas essa prova ela poderia estar num texto corrido, num português, né, num texto, né, normal de português, tá? É uma leitura contínua ali, sem essa organização técnica aqui, tá bom? Então, bem, essa demonstração ela é feita, já existe uma ideia por trás dela, ela não é feita do nada assim, escrevendo uma após a outra, então tem uma ideia por trás, e eu vou estar praticando isso com vocês ao longo do curso, que antes de escrever uma prova, a gente faz um rascunho da ideia da demonstração. Então, a gente rascunha a ideia, finaliza, que é o famoso, né, mata o problema. Depois que você resolve ele, você vai partir para a escrita, né, que é passar esse conhecimento, né, como você deduziu aquilo, né, chegou àquela conclusão, para algum leitor, né, alguém vai ter que ler aquilo ali para, né, para entender o que você fez e assim o conhecimento transmitido, né, através da escrita, né? Não só da escrita, né? Pode ter uma coisa, um audiovisual, né? Hoje em dia a gente tem mais recursos do que a escrita, né? Mas a escrita já está aí uns 5 mil anos auxiliando a gente nessa troca de conhecimento aí, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a prova é que, a afirmação é que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês, tá? Então, a prova começa, seja P uma pessoa, né? Então, para a gente provar que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês, a gente tem a primeira coisa a se fazer é pegar uma pessoa qualquer, tá? Então, a linha 1, né, ela simplesmente pega essa pessoa, né? Seja P uma pessoa. Aí pegou uma pessoa qualquer. Esse aqui é uma qualquer, porém fixa, né? Então, você pegou uma pessoa qualquer e aí fixou ela, né? A gente já sabe que P é membro de um comitê, né, de algum comitê, que é o que diz o axioma 1, e ele já está aqui, o que é legal aqui, que a prova está aqui embaixo, e todos os axiomas estão aqui em cima, e as definições estão ali. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que aí aparece todas as definições. Aqui. Então, vamos lá. Então, você pega uma pessoa, e essa pessoa é membro de um comitê, tá? Que é o axioma 1, tá aqui, ó. Toda pessoa é membro de um comitê. E a gente sabe que existem pessoas, né? Então, a gente pode estar pegando uma pessoa. E aí eu vou estar aqui fazendo, né, como se fosse desenhando a prova, né, a ideia ali. Então a gente parte, então a gente pegou uma pessoa P. Essa pessoa a gente já sabe que é membro de algum comitê. Vou chamar de o que é que está sendo chamado aqui, ó, de um comitê que está sendo chamado de A, aqui, ó, isso é um comitê A, tá? Essa pessoa existe pelo axioma A0, ela é membro de um comitê pelo axioma A1. Então, esse desenho aqui está todo justificado. Tá? Tá aí. Então, olha só. Disjunto desse A, né, porque existe esse A, é disjunto de um comitê B, que é o axioma 3. Esse B é único até, né? E é disjunto a ele, tá? Que é o axioma 3. Né? Para todo comitê, existe um e somente um comitê disjunto a ele. Tá? Então, aqui é como se fosse o seguinte, ó. Esse A aí, ó, existe um comitê B aqui, ó. B que é disjunto de A. Tá? Então, esse B, ele nasceu sem membro comum com A. Então, todo membro de B não é membro de A e vice-versa. Tá? Então, ele nasce disjunto. B disjunto
disjunto de A. Tá bom? Esse B é disjunto de A. Que é a linha 3. Na linha 4, seja Q o membro de B. E por que eu cito aqui que essa linha é justificada pela definição 1? Porque a definição 1 diz que o comitê é uma coleção de uma ou mais pessoas. Então, a gente pode chegar nesse conjunto B aqui, nesse conjunto já, nesse comitê B e pegar um membro dele. Então, aqui dentro de B tem um Q. Tá? Existe esse Q, isso tudo está justificado. Tá bom? Linha 4. E aí eu afirmo direto, né? Essa frase aqui ela é bem direta, de que P é diferente de Q. Tá? Então, ou seja, no sentido de que são dois mesmo, né? E por que P é diferente de Q? Pela definição 3, linha 4. Tá? A definição 3, o que que diz? Dois comitês, o que é a ideia de diferentes? Né? Os comitês eles são diferentes. E também, né, comitês disjuntos eles são diferentes, né? Porque todo membro de um como eles são disjuntos, né? Como A é disjunto de B, nenhum elemento de A é elemento de B e vice-versa. Então, esse P não pode pertencer a B, nem o Q pode ser membro de A. Nem P é membro de B, nem Q é membro de A. Então, eles são diferentes, né? Que P é diferente de Q. Essa afirmação está justificada porque B é disjunto de A. Ok? E aí, o que acontece? Então, P é diferente de Q. Então, se eles são diferentes, eles são, né, trata-se de dois mesmo, né? Então, são dois. Então, se são dois, gente, existe um comitê, né, e é único, né, que contém o P e o Q como membro, que é o axioma 2. A todo par de pessoas, há um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Então, existe um comitê C aqui, ó, tá? Que contém o P e contém o Q aqui. Tá? Então, ele contém esse P aqui e contém o Q aqui, ó. Tá? Esse C, ele é único. Esse C é único. E aí, olha só, o nosso objetivo é colocar o P em dois comitês, né? Que é a nossa afirmação de que toda pessoa é membro de pelo menos dois comitês. Mas muita gente poderia já encerrar a prova aqui. Fala assim, professor, encerrou, olha, já temos dois. Ó, então, o P pertence a A e pertence a C. Pertence, não, é membro de A e membro de C. Tá? Mas aí, gente, a prova a gente viu que P é diferente de Q, então são dois. A gente tem que dar um argumento final de que o C ele é diferente de A, né? Que aí, de fato, né, a gente já tem um candidato a ser um segundo, né? Porque o P ele já é membro de A, tá? E ele também é membro de C. Mas vai que C é igual a A, né? Então a gente precisa provar que C é diferente de A. Tá? Então C é diferente de A, e aí de fato, né, serão dois comitês. E aí o P pertence a pelo menos dois comitês que A e C. Então tem que ter um argumento final para finalizar isso. Então, olha, então seja C um comitê tendo P e Q como membros. Isso aqui chama 2. Aí a afirmação da linha 7 é que C é diferente de A, que é isso aqui finaliza, né? Tá? Aqui não está muito explicado, né? Então é por isso que no português escrevendo isso por extenso, é bom que aí você explica né, o que você quer dizer de que essas coisas aqui explicam o fato de que ser diferente de A. É isso que eu vou estar falando aqui para vocês agora. Tá? Então, entre as linhas ali, né, você tem que entender que por que esse conjunto já, por que esse comitê C é diferente do comitê A? Bem, o comitê C, aí a gente tem que ir lá na definição, né? O que é ser igual? Dois comitês são iguais, por definição, né? Quando cada membro de um é membro do outro, e vice-versa. Só que esse Q aqui, gente, o C ele tem um membro Q que está em C, né? Por definição, né? Porque o C nasce como tendo o P e o Q como membros, mas o Q não é membro de A. Tá? Então, por isso, como o C ele tem um membro que não é membro de A, ele é diferente de A. Tá? É isso que justifica o fato de que C é diferente de A. Que ele tem um membro, que é o Q, que não está em A. E por que ele não está em A?
porque o Q está em B e B é adjunto de A. Tá? Então, isso tudo fica justificado. Então, de fato, o C é diferente de A, isso aí é verdade. Tá? E aí, a gente conseguiu colocar o nosso P em pelo menos 2 comitês. E aí, a gente provou o teorema. Né? O teorema está provado e justificado. Então, ó, C é diferente de A, né? Pela definição 3 do que é ser igual e ser diferente, pela linha 3, de que o A é adjunto de B, pela linha 4, de que o Q está em B, ó, que eu expliquei para vocês. Né? Então, o Q está em B, o B é adjunto de A, né? E a linha 6 diz que o C contém o Q. Então, no fundo, essa sequência aqui, ela quer dizer isso tudo. Tá? Ela quer dizer exatamente isso, que o Q está em C, o Q está em B também, B é adjunto de A, então, né, o Q não pertence a A e ele está em C. Isso faz com que o C tenha um elemento que não está em A. E aí ele é diferente pela definição de ser igual e que é ser diferente. Bom, e aí a linha 8 só finaliza, né? Então, P é membro de pelo menos, né? Não dá para afirmar que existem mais, mas pelo menos 2 comitês a gente conseguiu, né? Provar que é né? Por linha 2, 6 e 7. A linha 2 diz que o Q é membro de a linha 6 diz que o C contém o P também, né? E a linha 7 diz que C é diferente de A. Então, é por isso que isso aí tudo é para justificar esse 2 aqui. Ó, tá? Então, P é membro de 2. Pelo menos, né? 2 comitês. Tá bom? Então, aí aqui encerra a demonstração. Então, isso é um sistema dedutivo, gente. E aí o nosso curso de geometria ele vai se dar nesse formato aqui. Ó, tá? Deixa eu só voltar aqui para ver se eu não estou falando, se eu não desloguei, tá? Todo mundo aí? Tudo tranquilo? Tá sim, professor. Tudo certo. Porque eu volto aqui porque teve uma aula no semestre passado que eu fiquei uns 20 a 30 minutos falando Foi com a sozinho. gente. Foi com Foi você, né? comigo. Foi com a É. gente mesmo. Pois é, cara. E aí eu tô agora ligado nisso. E se acontecer, Não. gente, alguém me liga, tá? Por favor, no celular, porque como eu fico ligado aqui no papel, né? Eu não tô olhando para a tela aqui, aí eu acabo me deslogando, não ouço nada, tá? Então é isso. E aí, gente, isso aqui, bem, eu acho maravilhoso esse formatozinho aqui, porque esse pedacinho, isso que vocês estão vendo aqui na tela agora, é um resumo de como funciona toda a matemática. A matemática ela é organizada dessa forma, é assim que o matemático ele trata as coisas, né? E sempre que tiver uma conversa, um debate, gente, é preciso as pessoas colocarem as regras do jogo, as regras do debate, como as coisas vão se dar, porque às vezes as pessoas começam a brigar, né, E eu levo isso até pro pessoal mesmo, tá? Para a vida pessoal de vocês, né, com a relação com o cônjuge de vocês, com parentes, com os amigos, tudo. Que às vezes eu vejo muita gente discutindo, às vezes elas estão discutindo e estão falando a mesma coisa, tá? E isso porque elas não pararam para conversar sobre o que é as definições, né? O que é a definição para cada um. Aí às vezes você está lá entre amigos conversando, né? E às vezes as pessoas elas estão discordando, ou às vezes estão conversando e concordando com certas coisas, achando que estão falando a mesma coisa, mas o que é a definição para um é diferente do que é a definição para o outro. Tá? E aí depois eles descobrem, né? E acaba gerando atrito entre as pessoas por conta disso, porque muitas coisas do nosso dia a dia não está muito bem definido, né? Ou então, às vezes, a pessoa fala uma coisa e você não pergunta para ela o que ela quis dizer com aquilo, né? Então, isso é importante do ponto de vista científico e do ponto de vista pessoal, social da gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Porque às vezes você ouve uma coisa de uma pessoa e aí você se sente ofendido, né? Então, sempre que surge um sentimento desse tipo, né, chega para a pessoa e pergunta para ela o que ela quis dizer, tá? E aí isso esclarece, né? Aí dado a apresentação do dicionário, né, da definição, do que está tudo muito bem definido, aí começa-se uma discussão, todo um debate, né?
E aí dá para ter um diálogo depois que você tem um dicionário montado. Tudo bem, gente? Então, em matemática é isso. E se faltar alguma coisa, por exemplo, algum axioma, e às vezes, e tem muito isso, gente, muitos estudantes mandam questões para mim, né, que viu por alto assim, escreve, fala assim, professor, resolve isso para mim. E às vezes não dá para resolver porque ou não está bem escrito, né, ou falta algum elemento, né, falta uma palavra ali, e isso simboliza o quê? Que a falta a falta de definição, né, dos termos estarem bem esclarecidos prejudica o raciocínio, tá? E o sentido da coisa totalmente. Então, então tenham cuidado com isso, né? E comecem a observar esse tipo de coisa, tanto no social, como eu já falei, quanto no formal acadêmico, que é ter a preocupação sobre as definições das coisas. Então existe inclusive isso é uma boa, tá? Eu acho que está até aqui comigo. Deixa eu ver aqui na minha bibliotequinha aqui. Eu acho que eu tenho esse livro. Tem esse livro aqui, ó. Ele aqui. Tá? Que é o problema das definições em matemática. Vou estar apresentando para vocês, porque é muito importante, gente, em matemática, saber definir. Não só para matemática, né? Para a vida de todo mundo. Para o direito, para a economia, para tudo. Você saber falar o que está na sua mente, né? É definir as coisas, né? Você, né, é saber descrever o que você tá pensando. Então, esse aqui é um livro, tá? Do Malbataan, né, que é um codinome aqui, ó. Tá aqui, Malbataan. Não tá focando aqui, deixa eu ver se foca. Se focou aqui, é o Malbataan. É o problema das definições em matemática. Tá? Então, ele trata um problema inteiro, né, dedicado a essa questão. Na época era aluno do IMPA ainda, tá? O problema das definições em matemática. E aí, bem, é o livro inteiro dedicado a essa questão de definições. Tá? Então, a todo momento, ao decorrer da aula, né? Esse livro é maravilhoso, tá? É difícil. Eu comprei isso no sebo, né? Que era um rato de sebo lá no Rio de Janeiro. Andava aquele sebo, então eu tenho vários livros do Malbataan. Esse livro aqui é maravilhoso, tá? É um livro que eu já li todo. Ele trata pelo menos 14 tipos de definições, acho que vai estar por aqui, ó. Tá? E aí é muito legal, gente, tá? Então, isso tudo é dentro dessa preocupação de você trabalhar as definições, tá? Então, definir bem as coisas, saber se expressar bem, né? E não só no sentido ali da preocupação de você definir, né? Saber definir as coisas, quanto você compreender, né? Como as definições elas são classificadas, divididas, né? Em tipos de definições que a gente tem. Por exemplo, que é um dicionário, né? A missão do dicionário é basicamente definir muitas coisas. Mas existe a definição de dicionário, né? Que é o que acontece no dicionário mesmo, de português, essas coisas, né? Ele diz o que são algumas coisas e tem umas definições em matemática que é, por exemplo, que nem tudo é definido por um dicionário, né? Porque existem uns tipos de definições matemáticas, por exemplo, que é definição por existência, né? Você define um objeto através da solução de uma equação. Então, você fala assim, um ponto tal é o ponto de não sei o que, é a solução da equação tal. Tá? Então, quando uma curva tal encontra com outra tal, esse ponto ali, a gente dá um nome para aquele ponto. Tá? Então, tem várias formas, né, de um objeto surgir e né, alguma coisa aparecer. Então, tem essa preocupação das definições, tá? Os axiomas, o que eu tenho para dizer para vocês em termos de axiomas é que não cometam esse erro de dizer que axioma não tem prova, é um negócio que você admite sem prova. Isso é falso, tá? Então, um axioma é uma coisa que a prova dele é ele mesmo, tá? Então, é uma linha só, né? Se eu coloco o teorema 1 aqui, ó, coloco um teorema 2, né? Eu coloco um teorema 2 dizendo que toda pessoa é membro de algum comitê. Isso é verdade? Esse teorema qual é a prova dele? Segue do axioma 1. Tá?
seja, porque esse teorema, ele é um dos axiomas. Então, esse axioma já prova ele, tá? Então, e é isso. E aí, o que acontece em matemática? Falando de algumas, apresentando... E aí vocês já estão mais avançados no curso, né? Tudo é teorema, tá? Tudo, absolutamente tudo é teorema. Mas aí a gente tem aquela nomenclatura particular que divide, né, os teoremas, né, com alguns nomes, por exemplo, a gente chama de proposições, né, algumas coisas, fala proposição 1, proposição 2 e tal. Eu acho que esse nosso livro aqui, ele usa, deixa eu ver o que ele usa. Ele usa a palavra proposição para algumas coisas e teoremas para outras. Aqui, ó. Vou dar até o exemplo para vocês aqui, ó. Tá vendo? O que eu quero tá falando para vocês agora é isso. Tá? Mas tudo é teorema, tá vendo? Aqui ele chamou de proposição, aqui ele chama de teorema. Porque às vezes uma coisa que é mais fraquinha, né, tem um resultado teórico mais fraco, a gente chama de proposição. Quando uma coisa é mais forte, né, centraliza um conteúdo mais importante, a gente chama de teorema. Mas isso aqui é um teorema também. Tá? Você pode pegar um livro inteiro e chamar tudo de teorema. A gente organiza também, tem umas coisas que a gente chama que é o lema. Então, a gente tem essas palavrinhas em matemática, né, que já é de costume de vocês, que, por exemplo, que é o lema, né? Lema, teorema, né? Teorema, proposição, né? Proposição, corolário. Isso aqui são alguns exemplos de teorema, né? Esses aqui, ó. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Por quê? São teoremas que eles recebem esses nomes, né? Lema, proposição e corolário, por causa ou da importância da organização do livro. Tá? Então, geralmente, o lema é algo que é um teorema do qual você reserva, né, um resultado para provar uma coisa maior, que provavelmente já vai ser chamado de teorema. Então, às vezes, um teorema que é bem forte, né, você tem um teorema que tal, e aí, para provar esses teoremas, porque esse teorema, a prova dele tem uma ideia geral, né? E nessa ideia você precisa de algumas construções que são praticamente independentes e que iriam aumentar muito essa demonstração aqui, ó. E aí o que a gente faz? A gente separa em lema, chama de lema 1, lema 2, tá? Lema 3, né? Alguns resultados, né? E depois, né, a partir desses resultados aqui, a prova do teorema, a gente monta esses lemas, que são teoremas, né, para provar um teorema maior, para essa prova ficar mais curta e mais fácil de você entender, porque esses lemas a gente não está interessado na prova dele, né, para a prova do teorema, a gente está interessado no enunciado dele, tá, na ideia do enunciado dele, porque às vezes, e essa demonstração aqui iria só alongar essa prova aqui, ó, maior, tá? Então, para você compreender a ideia do teorema, a gente organiza, né, em outras, né, em essas ideias aqui, ó, intermediárias. E aí essas provas aqui, ó, em vermelhinho, a prova dos lemas, a gente elimina daqui, ó, tá? E aí isso é uma forma boa de você simplificar a prova de um teorema e ajudar na compreensão da ideia da prova, tá? Que é organizar essas três ideias aqui nessa ideia maior aqui, que é a prova do teorema. Nesse enunciado aqui. Tá? Tudo bem? Então, esse termo lema é usado assim. Lemas também são usados para provar proposições, não só teoremas. Tá? E a palavra corolário é um tipo de teorema que a gente reserva a palavra corolário quando é um resultado que segue imediatamente após uma proposição ou um teorema. Tá? Dificilmente você vê um corolário de um lema, né? Uma consequência imediata de um lema. Tá bom? A gente geralmente usa um corolário depois de um resultado grande, né? Um teorema, uma proposição, para chamar de corolário. E a gente tem... Antigamente ainda tinha, gente, uma coisa chamada que era escólio. Hoje nem tem mais. Alguns livros antigos ainda usam essa palavra escólio. Tá? Escólio... Ah, tá errado aqui. Escólio. Não sei se é cólio, acho que é escólio, assim. Tá? Então, o escólio é um resultado que ele não sai do enunciado de um lema, de qualquer coisa. Aí tanto faz, lema, teorema, proposição, corolário, do que for chamar. O escólio
é que de dentro da prova de uma coisa, de dentro dessa prova, você tira uma coisinha interessante. Tá? É uma consequência da demonstração de algum resultado. A gente extrai um escolhe e enuncia ele aqui a parte, aqui assim, olha só, dessa demonstração, note que a gente acabou provando uma coisinha assim, assim, assada e tal. A gente chama isso de escolhe. Tá? Esse termo sumiu dos livros e tal, então, o que vocês, né? Então, qualquer livro de matemática que você abrir, o que você vai encontrar é isso. São essas palavras, tá? Definições, axiomas, lemas, teorema, proposição e corolário. Definitivamente é isso aqui. Tá? Então, para um leitor de matemática, né, a gente tem que se acostumar com esses termos, né? Com esses aqui, ó, definição, axioma, lema, teorema, proposição, corolário. Não tem mais coisa além disso, não. Tá bom? Então, você pega um livro, abre ele aqui, ó, abre em qualquer lugar, que você vai ver, ó. E tem as demonstrações, né? Então é isso, gente, ó. Matemática é assim, ó, definição, proposição, prova, definição, né? Isso aqui é o nosso ambiente. É diferente do pessoal do direito, né? A gente estiver lendo direito, sei lá, artigo, inciso, né? São os termos técnicos de leituras de outras áreas, né? Então, os nossos aqui são axiomas, ó, tá vendo aqui? Então, temos aqui, ó, axioma, aí depois vem mais axiomas, axioma aqui, ó. Aí, ó, proposição, prova, teorema, prova, teorema, e assim vai. Definição, ó, teorema. Deixa eu ver se em algum momento aqui tem um corolário aqui, ó. Acho que não, teorema, prova, não vi nada de corolário aqui, não. Tá bom? Ó, definição, teorema. Também não vi nenhum lema aqui, né? Acho que ele não trabalhou com... olha aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Um corolário aqui. Tá? Então, esse corolário, ele veio... Olha que legal esse corolário, para vocês entenderem. Né? Bem, acredito que vocês já saibam o corolário, mas o teorema central, ele deduz para a soma. Então, ele fala o seguinte, um corolário, se você sabe uma prova para a soma, você sabe para a diferença também. Tá? É só fazer o quê? Ó? A prova disso aqui, ó, né? É só onde tem o mais beta, você coloca menos beta. Né? Então, esse resultado é um corolário desse teorema, porque se você provou para mais, você deduz o resto. Né? Qual é a prova desse corolário? Se tivesse um lápis aqui, não tem um lápis aqui não. A prova desse corolário é o seguinte, né? Onde tem beta no teorema, você coloca menos beta. Né? E pelo teorema tem que valer para menos beta aqui. Ó. Aí quando você coloca menos beta aqui, ó, aqui vai ficar cosseno de menos beta, que como cosseno é par, aqui não vai mudar, né? Menos beta. E aqui, ó, mais o seno de menos beta, como o seno é uma função ímpar, é menos seno de beta. E é por isso que o seno de menos beta, o menos daqui de dentro, ele sai e vem aqui para fora. Tá? Então, você não precisa, né? Tanto é que o autor sequer coloca aqui a demonstração. O que é que ele faz? Ele fala, fica a cargo do leitor provar a equação B com o seguinte, bem como o seguinte corolário. Tá? Então, o corolário é consequência imediata do teorema. Então, tem esses termos, né? E aí, em algum momento, eu não sei se ele... Vou tentar achar algum lema aqui, mas eu acho que não tem lema nesse... Ó, um outro corolário aqui, ó. Tá? É uma consequência imediata do teorema. Ele está sendo... Todo polígono regular está inscrito em um círculo. Corolário. Todo polígono regular possui um círculo inscrito. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, proposição, corolário. Então, aqui não tem nenhum lemazinho, não. De repente, em algum lugar aí, tá bom? Mas os termos são isso, gente. E assim, a gente tem os livros, né, os materiais, a leitura em matemática dessa forma. Bem, eu acabei de apresentar o nosso livro-texto ali, né, dessa parte, e vocês viram que o que a gente tem lá é exatamente essa construção de
né, definições, axiomas, lema, teorema, proposição, corolário e tal. Tá? E de forma axiomática, né? Que é como esse curso ele é apresentado. Tá? Então, entrando aqui para o nosso curso, gente, o nosso curso, que é a geometria euclidiana, né? Ele é organizado de forma axiomática. Bom, eu preparei uma aula aqui, eu tinha preparado uns slides aqui, ó. Deixa eu ver meu slide aqui, que é... Vou aqui para o primeiro, aqui, ó. Né? Então, esse curso de geometria, ele é organizado de forma axiomática. Tá? Ele tem os elementos primitivos, tá? Que é o que a gente vai, ó, que é o plano, né? A gente vai estar inicialmente que a gente vai estar trabalhando no plano, que é o nosso universo chamado plano, que é constituído de pontos. Eu quero que vocês notem aqui esse plural aqui, ó. Tá? Então, o nosso plano imaginário, aí você pode imaginar o plano do jeito que você quiser. Mas a nossa ideia, né, humana de plano né, uma ideia primitiva, né, de uma coisa planinha, bonitinha, que é a mesa a mesa da sala, né, que é o chão de casa. Essa é a nossa ideia, né, como a gente contempla o plano. E é constituído de pontos, né? Então, isso aí são os nossos elementos primitivos. E são só esses dois, tá? É claro que, como eu já expliquei para vocês, tem outros elementos agregados aí, que é a ideia de constituído, né? O que é uma coisa ser constituída, né? A definição de universo, né? Então, a gente tem todo um dicionário, conjunto, né? Então, isso também são elementos primitivos. E aí, o que constitui aí? Então, existe... E aí, a gente tem as retas também, né? Então, aqui tem... em termos de elementos primitivos, aqui tem muito a ver com a questão de conjuntos, tá? Porque aqui a gente tem uma ideia de que o universo é o plano é constituído de pontos, retas são subconjuntos do plano, e, portanto, são, né, aí aqui eu já estou usando toda a nossa noção de conjunto, né, do que é subconjunto, eu estou usando isso como elementos primitivos, de que retas são subconjuntos do plano cujas propriedades estarão descritas nos axiomas que veremos adiante. Então, o que é que eu quero dizer como elementos primitivos da geometria, da nossa geometria plana? Então, eu estou assumindo o seguinte, que esse papel aqui, ó, ele vai simbolizar para a gente a nossa ideia do plano. Tá? Então, a gente tem uma visão imaginária primitiva do que é plano. Esse plano ele é constituído de pontos, né? Tá? E retas são subconjuntos, né? Então, a gente tem aqui, ó, né, o nosso plano, eu vou estar chamando o nosso plano, né, de alfa, vou botar aqui o nosso plano alfa, e aí o plano é constituído de pontos, tá? E retas são subconjuntos desse plano. Tá? Então, isso são os elementos primitivos. Tá? Então, retas, na nossa definição, aquele plural diz que o plano ele tem, né, pelo menos 2 pontos, e também eu coloquei um pluralzinho aqui, ó, retas são subconjuntos do plano. E aí, os axiomas é que vão organizar, né, bem a noção das... Então, a ideia da teoria axiomática da geometria plana é descrever como as retas se comportam. Gente, como são essas retas, como é que... Né, basicamente, é descrição de retas mesmo. Né, são subconjuntos do plano cujas propriedades são descritas nos axiomas que veremos adiante. Tá? Então, essa nossa noção, né, de que a reta... Essa descrição, a gente quer chegar nisso aqui, ó, de que a reta ela é assim, ó, essa coisa retinha, como a gente imagina, né, que também é uma noção, né, primitiva que não tem definição, né, a gente não define o que é reta. Como a gente não define o que é plano, a gente só diz o que é e vai na cabeça de vocês. E cada um imagina essa coisa. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente quer que as retas que a gente imagina na geometria, a gente vai colocar uma série de regras sobre elas, que são os axiomas, que vai fazer com que elas se comportem como a gente quer que elas se comportem, né? Ou seja, que elas sejam como a gente quer que elas sejam, tá? Que é essa coisa, né? Uma coisa retinha assim e tal. Apesar de que, se isso tudo é
é uma geometria plana, se eu pego isso aqui, eu desenho todas as retas, satisfazendo todas as propriedades lá que a gente quer, ó, tá? Se eu entorto essa folhinha um pouquinho aqui, ó, todas as propriedades, né, continuam verdadeiras, tá? Então a geometria plana não tem essa coisa de curvatura ali, né? Porque os ângulos não vão mudar, né? Porque dentro do que a gente vai definir, né, isso aqui continua, essa coisa torta aqui continua tendo as propriedades da geometria plana. Tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos aqui aos nossos axiomas. Então a gente tem aí, ó, bem, aí eu coloquei, nem lembrar dessa observação, é que a gente é questão de notação, né? Os pontos a gente representa por letras maiúsculas e retas por letras minúsculas. O que é isso aqui? A gente coloca, eu vou colocar sempre um ponto P aqui e uma reta R, assim, né? Letra maiúscula e minúscula. Ou então um pontinho Azinho aqui e a reta A. Tá? Questão de nomenclatura ao longo do curso. Tá? A gente vai ter isso aí. As definições. O que é definição na teoria? Então, retas paralelas, né? Então, duas retas que não possuem ponto em comum são ditas paralelas. Então, isso são definições. Ó. Retas concorrentes. Retas distintas, né? Com algum ponto em comum são ditas concorrentes. Né? Então, a nossa noção de paralela, o paralelismo nosso é o seguinte, uma reta, né? Se você representar retas por bolas, né? Se retas não têm elementos comuns, elas são disjuntas. Tá? Então, retas concorrentes, né? Bem, a gente vai representar, né? Eu não vou inventar muita coisa, que a gente já sabe onde quer chegar, então a nossa noção de reta é... Bem, por enquanto eu vou desenhar as retas assim, tá? Então isso aqui bem, isso aqui são retas paralelas, né? Retas paralelas não têm elemento comum, retas, né, concorrentes são retas diferentes, mas que têm um ponto em comum. Pelo menos um, né? Até então. Retas distintas com algum ponto em comum. Tá? Então, são retas concorrentes. E aí a gente vem com aí o nosso primeiro grupo de axiomas. Tá? Então a gente tem axiomas de incidência, axiomas de ordem e axiomas de medida, tá? Na teoria, no geral, e depois vem axiomas das paralelas. Então, os axiomas de incidência, gente, eles já começam a organizar as retas para a gente. Tá? E é parecido com o que eu desenvolvi lá com vocês, né? Lá dos comitês, ó, que aqui eu estou dizendo que, ó, qualquer que seja a reta, existem pontos. Tá? Então, aqui eu destaco também o plural para vocês. Existem pontos que pertencem e que não pertencem à reta. Tá? Então, como é que começa aí a nossa brincadeira? Né? Então, eu já vou começar a organizar as nossas retas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui está o nosso plano alfa, né? Nosso alfa imaginário, existem pontos. Existem pontos. Então, e retas são subconjuntos do plano, né? Então, você pode... Até então, gente, como na apresentação nossa aqui, ó, as retas são subconjuntos do plano, a reta poderia ser um negócio assim. É um subconjunto qualquer do plano. Poderia ser um disco assim ou uma coisa assim. Tá? Beleza? Mas o que está dito aqui é o quê? Que existem pontos que pertencem à reta, então, seja lá como você desenha a reta, dentro da reta tem pelo menos 2 pontos e fora tem pelo menos 2 pontos. Isso, né? Tá bom? E, então, a gente já sabe, gente, que como retas são subconjunto, uma reta R é subconjunto do plano, está contido em alfa, isso existem pontos que pertencem a retas, seja qual for a reta, e pontos que não pertencem, então a gente já sabe que retas não são subconjuntos, né? Porque o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio aqui, gente, o conjunto vazio, ele já não é uma reta. Tá? Então, reta, né? Porque subconjuntos desse plano aqui qualquer, por exemplo, o vazio já não pode ser tomado como reta. Porque reta já tem pelo menos 2 pontos. Então, a gente já está caminhando aí para a descrição das retas. Então, dado uma reta qualquer, a gente tem pelo menos 2 pontos nela. Tá? Né? E tem pontos na reta e tem pelo menos 2 pontos, né,
fora dessa reta, que pertence ao plano e não pertence à reta. Tá? O segundo axioma de incidência é que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Ou seja, dois pontos definem uma reta e uma única reta. Tá? Então, dois pontos quaisquer do plano, automaticamente eles definem uma única reta. Não pode ter outra reta, né? Outra coisa passando por esses dois pontos. Tá? Então, né, se tem outra coisa, né, que se for chamada de reta que está passando por esses dois pontos, trata-se de uma só, né? Então, trata-se da segunda aí. Tá? Então, desses dois axiomas, gente, eu já vou tirar algumas reflexões aqui, ó. Tá? Só desses dois, para iniciar a nossa exploração, igual a gente estava fazendo lá com a questão dos comitês. Né? Então, a gente tem o nosso plano alfa, a gente tem... Bem, o alfa é constituído de pontos, então tem um plural aqui, certo? Então, existem pelo menos dois pontos, um P1 e um P2. Tá? Dois pontos definem uma única reta, então tem uma única reta, né, que contém esses dois pontos. Eu vou usar, aqui informalmente, eu vou estar usando que a gente fala que a reta passa pelos dois pontos, tá? Então, eu vou estar usando esse termo, está passando, mas o correto é falar contém, né? Porque isso aqui é conjunto mesmo, né? Então, ou seja, a célula, os átomos de tudo aqui nossos são os pontos, o nosso universo é o alfa, retas são subconjuntos desse alfa, que a gente já sabe que não pode ser o vazio, e a gente quer modelar esses subconjuntos, né? Então, as retas não são subconjuntos quaisquer do plano, eles fazem uma série de axiomas, tá? Então, dois pontos existe uma única reta aqui, ó, definida por esses dois pontos, tá ok? Existem pontos fora dessa reta, pelo menos dois, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 aqui, ó. Pelo menos dois pontos, vou botar aqui um Q1 e um Q2, que não estão em R. E aí que começa, né, gente, ó? Esses dois pontos aqui, ó, eles definem uma única reta, né, uma reta S. Né? Bem, eles são distintos, né? Então tem pelo menos 4 pontos aqui na brincadeira. Tá? Então, bem, aí esses dois aqui definem... Bem, essa reta S, R, ela já é diferente de S. Né? Porque tem pontos em S que não são... Né? Ela já... Bem, a gente não garante, ó, e aí que vem algumas reflexões, gente. Né? Por exemplo, a gente sabe que elas são diferentes, mas elas são disjuntas. Né? Existe uma garantia, né, de que, dado uma reta R, existe uma disjunta dela? Então, a gente não tem. Ó. Então, uma primeira reflexão. Ó. Até aqui, né, da construção axiomática, o que é que a gente consegue garantir? Né? Alguma coisa garante a existência de retas? Sim. Né? É isso que eu acabei de mostrar para vocês. A resposta para isso aí é sim. E o que é que garante que existem retas? As retas existem porque o plano tem pontos, tá? E ponto define, ou seja, pelo menos 2 pontos o plano tem. E 2 pontos define uma reta. Então, existe reta, existe... Professor, Oi. a tela tá no slide. Ah, tá, desculpa. Então, a gente tem aqui, ó, né, de que existem pelo menos 2 pontos, né, 2 pontos definem uma reta, então existe essa reta R aqui. Ó. Existem pelo menos P1 e P2. Né? E dados P1 e P2, existe uma reta que passa por eles. Então, essa primeira reflexão nossa aqui, a resposta é sim. Então, nesse ponto da construção, a gente já tem que existem retas. Então, daqui para frente, gente, a gente já pode chegar, né? E, para fazer negócio, vou pegar essa reta, uma reta aqui, ó. Pega uma reta R. Então, a gente já sabe que a gente pode pegar uma reta de imediato, porque existem retas. Isso não é mais axioma, né? Então, isso aqui já é um teorema, tá? Então, a gente acabou de provar um teorema que é o seguinte, existem retas, né? Porque até então a gente só tem 2 axiomas, né? Certo? Um axioma diz que 2 pontos, né, definem uma única reta e dado uma reta, tem pontos na reta e pontos fora da reta. Tá? Então, isso não garante, né?
não é axioma a existência de retas. Então, já é um teorema. Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro teorema, né? O teorema de que... Então, o primeiro teorema aqui do nosso curso, né? Teorema 1, é o quê? Existem retas, né? Na verdade, existem, né? A gente acabou de provar que existem retas, porque a gente consegue provar que existem pelo menos duas. Existem retas. Pronto, esse teorema, tá? Teorema 1. A prova dele, vamos formalizar isso aqui, né, para ficar bonitinho, né? O nosso primeiro teorema, né? Teorema além dos axiomas, né? Vamos falar assim. Então, teorema 1 do curso aqui, ó. Existem retas. A prova disso aqui, ó. Vou fazer uma prova geométrica, que eu não vou escrever em detalhes, tá? Eu só vou fazer o esboço da prova. O esboço, depois do esboço que a gente faz a escrita. Então, existem retas como? Bem, existem pontos, né? Porque o plano é constituído de pontos, no plural, então tem um P1 e tem um P2, tá? Esses dois pontos, pelo axioma de incidência 2, né? Então, dois pontos definem uma reta. Então, a gente já provou que existe pelo menos uma reta. Eu quero esse plural aqui, eu quero atingir o plural aqui. Ó. Tá? Então, temos uma reta R, já existe, né? Então, existe essa reta R. Né? Pelo axioma de incidência 1 lá, ó, né? Toda reta, né, tem pontos no plural, né, na reta e tem pontos fora dessa reta. Então, a gente pode dizer que tem pelo menos dois, né, aqui fora. Basta um, né? Tem pelo menos dois pontos aqui, um Q1 e um Q2 aqui, ó. Tá? E mais uma vez, pelo axioma de incidência, esses dois pontos definem uma única reta, que eu vou chamar de S. Tá? Essa S existe. Beleza? E por que o R é diferente de S? Né? O R é diferente de S por causa, né? Que aí que vem o plural, né? A gente estaria justificando o plural. R é diferente de S porque o S contém esses pontos Q1 e Q2, eles estão fora de R. Né? Então, eles têm pontos. S tem pontos que está nele e que não está em R. Então, eles são diferentes. Né? Porque retas, elas são iguais quando elas têm os mesmos elementos. Né? Todo ponto de um é ponto do outro e vice-versa. Tudo bem? Então, de fato, aí está provado o fato de que existem retas. E aí, toda essa construção aqui, você escreve isso num portuguesinho, explicando passo a passo, né, da escrita. Isso aí é a forma que a gente comunica isso de forma escrita, né? Que é escrever o texto de tudo que eu falei aqui, desses desenhos e tal. Então, existem retas. Essa aí é a nossa primeira reflexão. Aqui a gente já está encerrando, tá, gente? E aí, uma outra pergunta. Nesse ponto da construção axiomática, alguma coisa garante a existência de retas concorrentes? O que é que vocês acham? Né? Então, eu já vou deixar para vocês aí, como eu fiz o primeiro, eu vou deixar para vocês refletirem a respeito dessa reflexão aí, tá bom? Então, existem retas concorrentes? Essa é a pergunta, tá bom? E aí, a terceira reflexão, tá? Também, já dentro daquela linha, gente, lá que... E aí eu peço que cada um pense nisso aí, tá? Mas pensa mesmo, gente, tá? Porque isso aí é bem importante para o aprendizado de vocês discutirem, porque isso aí é as coisinhas fininhas, né? Os pensamentos refinados. É bobinho, né, no início, mas a gente vai chegar em coisas tão profundas que aí, se você não se preocupar agora com esses detalhezinhos aqui, depois vai ser muito mais complicado você tá mais aguçado para o que eu vou perguntar lá para frente, tá? E a gente vai provar coisas bem interessantes e sucintas assim sobre essa parte axiomática aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, alguma coisa garante a existência de retas paralelas, tá? E aí eu peço que vocês... esse é o primeiro buraco, tá? Esses dois aqui, ó, escrevam sobre esses dois buracos lá e postem lá no Google lá pra gente, tá? Eu vou estar colocando isso como atividade lá para vocês estarem tapando esses buracos aí, ó, tá? Sobre essas duas reflexões.
Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Como é que vocês estão aí? Não, tudo certo, Não, professor. professor, tudo tranquilo. Beleza. Então, eu vou estar encerrando aqui nossa gravação e a gente vai continuar conversando aqui, tá?